dia do Senhor. Eis que breve vem. O grande dia do Senhor. Eis que breve vem. O grande dia do Senhor. Eis que breve vem. O grande dia do Senhor. Eis que breve vem. Diz o profeta Isaías: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas aparece sobre ti, resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Nestes últimos tempos, vemos que a escuridão e as trevas do pecado cobrem os povos. A falta de amor, a insegurança, o medo e o pavor dominam cada vez mais. Guerras, fome, pestes, catástrofes e crueldades é o cenário principal dos nossos dias. O príncipe das trevas domina a humanidade, demonstrando a sua audácia. E todos estes acontecimentos anunciam com exatidão a chegada de um novo dia. E que dia é este, igreja? O dia do Senhor. E que dia é este, igreja? O dia do Senhor. Ele voltará na primeira fase para arrebatar a igreja, e na segunda com poder e grande glória. Então destruirá todo o poder satânico e será um justo juiz, julgando os vivos e os mortos como vencedor. Pois, mesmo sendo morto, ressuscitou ao terceiro dia para mostrar aos povos o seu poder. E ao subir aos céus, deu-nos estas palavras: eis que vou vos preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a igreja do Senhor permanece firme, e não se amedronta com o desenrolar dos fatos, mas continua alegre, aguardando com ansiedade a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que o meu anjo preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem o dia, diz o Senhor dos Exércitos. Na segunda face da sua segunda vinda está escrito: eis que venho sobre as nuvens, e todo olho me verá, até mesmo os que me trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Eis que vem aquele dia, ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Eis aí o grito de alerta. O relógio está marcando a hora, o momento, os minutos e os segundos, e ele vem para arrebatar a sua igreja e depois para julgar os homens. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque nós sabemos perfeitamente Que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente. Portanto, não durmamos a exemplo de outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, para alcançarmos o arrebatamento da igreja. Porque quando disseres paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, e ninguém poderá escapar e nem fugir da presença do grande Deus. Porque o dia do julgamento chegará, e então os céus se levarão por estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra juntamente com as suas obras será consumida. Porque o dia do Senhor é grande, e quem poderá subsistir? E quem suportará? uma classe de pessoas, os não preparados, lavarão aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
Outra classe de pessoas, os que foram salvos durante a grande tribulação, dirão naquele dia: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. A demonstração é esta: o dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do grande rei chama-nos para irmos ao seu encontro nas nuvens, no arrebatamento da igreja, e não ficarmos para o julgamento. Vinde a mim, eis que é chegada a hora. Subi ao meu encontro, e os anjos cantarão um canto angelical. Mas nós, a igreja, agora vinde ao encontro dos dois. Para cear nas bodas do Cordeiro, cantando o hino triunfal. Mas, após o arrebatamento, para os não preparados, este dia a Bíblia descreve como O dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvem e negridão. E diante do Senhor, a terra, os outeiros e os céus se abalam. O sol, a lua escurece e as estrelas retiram o seu resplendor. Gritai, pois já está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que proclamamos vem e não tardará, e vem julgar como reto juiz, e ai daquele que for julgado. E naquele dia, todos se prostrarão diante do Senhor, e o coração de todos os homens se derreterá diante da sua presença. Assombração e apoderação deles dores e ais, e olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos se tornarão flamejantes. Porque eis que o dia do Senhor é dia cruel, com ira e ardente furor, para castigar todos os pecadores. Aleluia! Aqueles que as nações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá. A lua se converterá em sangue e não fará resplandecer a sua luz. Castigará o mundo por causa da sua maldade, e os pecadores por causa da sua iniquidade. Mas esta é a consolação de todos nós, o arrebatamento da igreja, como diz Paulo. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficarem tristes, como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isso, ao declarar, segundo a palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vida do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Porque quando o Senhor aparecer, a voz do arcanjo ao som da trombeta divina, descendo do céu, Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Confiai no Senhor. Senhor perpetuamente, porque o Senhor é rocha eterna. Quando os céus e fogo se desfizerem, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habitará os dias. Pelo que, amada igreja, aguardemos a vida de Jesus para arrebatar a sua igreja. E assim, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército de anjos, porque grande é a multidão que subirá ao seu encontro, quando ele disser: vinde a mim, filhos meus, pois chegou a hora do grande e glorioso dia do arrebatamento. E a voltar do dia Jesus.